E aí galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, em nome do Senhor Jesus. Estou aqui para compartilhar com vocês mais uma vez a palavra de Deus. E hoje é uma continuidade da mensagem sobre o fazer o bem. E a palavra do Senhor, na verdade, antes da gente ir para a palavra, eu gostaria de dar algumas explicações em relação ao tempo, né? Que já tem um bom tempo de eu não estar postando nada aqui, pelo fato de eu estar viajando, e algumas mudanças estão acontecendo, graças a Deus, né? Pela misericórdia e o cuidado do Senhor na minha vida. Então, breve vai estar voltando aí aquele formato antigo que eu costumava fazer em relação às edições, né? Os formatos de vídeos antigos, né? Que eram editados com intro e finalização. E esse formato aqui por enquanto está sendo esse, né? Até no sentido de gravação mesmo está sendo em pé, né? Não é no formato deitado. Mas enfim, era isso que eu gostaria de estar informando e também explicando, né? Por conta do sumiço. Mas o importante aqui não sou eu, né? O importante é a palavra de Deus, o importante é a mensagem, porque assim como antes de mim houve muitos mensageiros, também depois de mim haverá muitos outros mensageiros, né? E o importante é a mensagem continuar sendo pregada. E dando continuidade aqui na mensagem, a gente está a gente está na carta aos Hebreus, no capítulo 13. E no último vídeo nós lemos o versículo de número 2, né? Tá lá o último vídeo falando sobre o versículo 2. E hoje nós vamos aqui dar continuidade nesse capítulo. Eu destaquei especificamente ali alguns versículos, né? Mas vamos estar lendo aqui. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. A primeira palavra que me vem à mente quando eu leio esse versículo aqui, do capítulo 13 de Hebreus, é aquela palavra que está lá em Mateus, no capítulo 25. Eu só vou repetir. Mateus 25 é uma palavra muito conhecida, acredito que você deva conhecer, mas eu só vou repetir aqui Hebreus 13, 3, para a gente poder ir lá para Mateus 25. Olha só, diz assim: lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados, ou seja, como se vocês estivessem aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. É bem notório e claro que a orientação do Senhor aqui é para que a gente, a palavra aqui, lembrem-se, não é apenas para que a gente, não se remete apenas como um lembrete, para que a gente tenha consciência de que isso está acontecendo, mas que a gente, em amor e realmente com sinceridade, se coloque no lugar dessas pessoas. E esse se colocar no lugar, como o Senhor ele fala, para que a gente lembre-se, não apenas ter a consciência de que está acontecendo isso com nossos irmãos, mas a gente se coloque no lugar dessas pessoas, não apenas nossos irmãos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Agora vamos lá para Mateus capítulo 25, olha só, a partir do versículo 31, a palavra do Senhor ela diz assim, deixa eu ver,
tirar esse papelzinho aqui. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono, na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Então eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Voltando lá para Hebreus, capítulo 13, bora só ler novamente o versículo para a gente recapitular a mensagem. A palavra do Senhor, ela diz assim: lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. É o que a palavra do Senhor ela está dizendo. E quando a gente vem aqui para Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31 ao 46, a gente vê uma mensagem de Deus para a nossa vida, nos orientando, quer dizer, primeiramente nos revelando que no julgamento do Senhor, quando ele vier em sua glória e com seus anjos, ele irá julgar, irá separar as pessoas. Um grupo de pessoas ele vai colocar na direita dele e outro grupo de pessoas ele vai colocar na esquerda dele. Para aquele grupo de pessoas, que aqui a palavra do Senhor ela compara com... Ele diz assim: todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então, as ovelhas o Senhor irá colocar à sua direita, os bodes ele colocará à sua esquerda. E aqui a palavra primeiramente nos revela que o Senhor, como o rei, irá sentar-se em seu trono com seu poder e autoridade e separar uns dos outros, bons dos maus, justos dos injustos, ovelhas de bodes, arrependidos de arrependidos, crentes de não crentes, fiéis de infiéis. A palavra diz que o Senhor ele irá separar a luz das trevas, o joio do trigo. E nesse momento que o Senhor fizer essa separação, ele irá começar o seu julgamento.
E esse julgamento que o Senhor irá fazer, ele inicia aqui a palavra nos revelando que ele dirá àqueles que estiverem à sua direita. Primeiramente, o rei irá se dirigir aos que estão à sua direita e ele vai dizer isso daqui, ó: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Olha que notícia maravilhosa! Aqueles que estiverem à direita de Jesus, eles vão receber. Eles vão ser chamados pelo Senhor. O Senhor irá dizer para eles assim: venham, venham, benditos de meu Pai, tomem o reino que é como posse, o reino que está preparado para vocês, tomem como posse, que está preparado aqui diz assim, desde a criação do mundo. Essa vai ser a notícia, essa vai ser a recompensa que o Senhor ele vai dar para aqueles que estiverem à sua direita. Mas por que o Senhor ele vai dizer isso? A palavra aqui, ela nos revela a partir do versículo 35 ao versículo 36. São 2 versículos. Quando o Senhor aqui, ele começa a revelar o porquê. Ele diz: pois eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitado de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. E aí o versículo 37 nos revela uma pergunta que os justos, aqueles que são as ovelhas, os que estarão do lado direito do Senhor, irão fazer para o Senhor. Eles vão perguntar para o Senhor: Senhor, quando é que a gente te viu? Senhor, quando é que a gente te assistiu? Quando é que a gente viu o Senhor em alguma dessas situações e a gente te ajudou? E aí o Senhor ele responde no versículo 38. Versículo 40. O Senhor ele responde: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. E aí está aqui a revelação exata, como a explicação, fazendo essa conexão de Hebreus 13:3 com Mateus 25. Porque aqui em Hebreus 13:3, a palavra do Senhor ela diz assim, ó: lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. E como eu falei antes, esse lembrem-se aqui não é uma questão apenas de trazer à consciência essa realidade existente, mas levar o coração ao amor e à sinceridade de ter a atitude. Porque apenas se o Senhor quisesse que eu apenas lembrasse, eu apenas ia ficar só no meu pensamento, sabendo que tem alguém que está preso, sabendo que tem alguém que está sofrendo, mas não é isso. Porque se a gente for também voltar aqui para Hebreus capítulo 12, lá no versículo 3, fala bem assim, ó: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Perceba que aqui a palavra também se remete à consciência, pensar. Mas em quem a palavra está dizendo para que a gente pense? Naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, que é o nosso Senhor Jesus. Mas a palavra diz aqui para que a gente pense nele, para que não se canse e nem desanime. Então você vê que é uma atitude, vê que é por um propósito. Da mesma forma, é o que está aqui em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 3. Esse lembrem-se, como eu acabei de falar, não é somente por ter a consciência, para ter a consciência da realidade do que está acontecendo com as pessoas, mas para ter a sinceridade que vem do amor no coração, para ter a ação, para ter a atitude de ajudar essas pessoas. As pessoas estão presas, e o que é que uma pessoa presa ela precisa? Da liberdade. A pessoa está, como diz aqui, sendo maltratada, oprimida, ela está sofrendo. E o que é que essa pessoa ela precisa? Ela precisa da paz.
ela precisa do fim desse sofrimento. E é exatamente como Jesus, ele quando está em um dia de sábado lá na sinagoga e pega as escrituras e falando dele mesmo, e ele lê, né, dizendo que o Senhor ungiu o seu servo para que o Espírito do Senhor, né, está sobre o seu servo para que ele liberte os cativos, né, ele cure aqueles que estão quebrantados de coração, ele dê vista ao cego, né, dê liberdade àqueles que estão aprisionados. Ou seja, é exatamente a missão da igreja. É exatamente o que Jesus está dizendo aqui em Mateus 25. Porque vamos analisar o que é que a palavra ela está falando, que Jesus irá dizer para os que estão à sua direita que fizeram e para os que estão à sua esquerda, estarão à sua esquerda que não fizeram. O que Jesus ao que Jesus se refere é fome, fome, sede. Ele diz aqui estrangeiro. Ele fala aqui também sobre necessidade, né, de roupas. Ele fala sobre enfermidade, a doença. Ele fala sobre a prisão. Então veja só, fome. O que mata a fome? A comida. Sede. O que mata a sede? É a água. Jesus fala mais aqui também sobre estrangeiro. O que um estrangeiro ele procura? Do que um estrangeiro ele precisa? De uma hospitalidade, de um abrigo. Ele está fora de sua terra, em uma outra terra estrangeira, por isso que é estrangeiro, né? E ele precisa de quê? De acolhimento, né? Isso, precisa de um abrigo. Aqui a palavra também diz, mas eu não quero remeter somente, eu estou falando aqui o que está escrito na palavra, lendo exatamente estrangeiro, mas no nosso próprio país, nos nossos estados, nas nossas cidades, nos nossos bairros, a própria pessoa, o próprio habitante, né, ele é um estrangeiro, ele pode se tornar estrangeiro no que se refere ao vizinho do lado, porque, por exemplo, se ele é da casa dele, ou ele é do bairro dele, para outro bairro que ele não mora lá, que ele não tem parente lá, ele é um estrangeiro para lá. Então, eu só quis explicar isso, né, para ficar bem claro, para entender, para a gente poder entender que não se trata só de um estrangeiro de idioma, não, de outro país, não, mas até mesmo de um vizinho, né, pelo fato desse estrangeiro, se a gente parar para pensar no sentido da palavra hospitalidade, no sentido da palavra acolhimento, mas quando eu falo isso, eu falo também não só humanamente, visivelmente, mas também espiritualmente, porque tem muitas pessoas aí que são estrangeiras dos caminhos do Senhor, são estrangeiras do amor do Senhor, elas não têm a hospitalidade da casa do Pai, ou do amor do Pai, ou dos caminhos do Pai. Por quê? Porque elas existem vários os motivos, né? Inclusive os primeiros que a gente já tem mais familiaridade, né, com relação à cegueira espiritual e o pecado, mas também existe as rejeições por parte da religiosidade, que mata uma alma e acaba afastando essa pessoa de Deus, fazendo com que essa pessoa ache que Deus é desse jeito, quando na verdade isso é só uma arrogância humana, isso é só uma ignorância de uma pessoa que não está no cabeça que é Cristo, ela não está no Espírito do Senhor, ela não está no amor do Senhor. Então, olhando por esse lado, se a gente pegar a palavra no sentido espiritual de estrangeiro, tem muitas pessoas que estão assim e o que elas precisam é somente de um acolhimento. Como aqui a palavra está exatamente dizendo, ele diz aqui, fui estrangeiro e vocês me acolheram. E aí a outra coisa também que diz é, necessitei de roupas e vocês me vestiram. O que um necessitado de roupa,
precisa? Qual é a necessidade de uma pessoa que está sem roupa? É a roupa. Ela está ausente da roupa. E o que ela precisa? Ela precisa da roupa. E aqui a palavra também diz sobre a enfermidade, sobre a doença. E qual é a necessidade de um doente? O que um doente ele quer? Ele quer ser curado, não é isso? Então, e a palavra diz aqui também sobre estar preso. Como eu falei antes, que o que um preso quer é ter a liberdade. Então, voltando aqui para Hebreus, capítulo de número 13, versículo 3. A palavra do Senhor está nos orientando, ela está nos influenciando, está nos desafiando, está nos guiando para que a nossa atitude diante de desprezo, de rejeição, de humilhação, diante de todas as coisas ruins que essas pessoas aqui, essas pessoas aqui que estão presas e que são maltratadas, diante de todas as coisas que a discriminação impõe, sabe? Coloca sobre essas pessoas, taxa essas pessoas. O que o Senhor ele está nos orientando é para que a gente não siga por esse caminho. É para que a gente faça como Jesus fez com aquela mulher que foi pega no ato do adultério. Aqueles homens, e eram não só apenas homens, mas também tinha muitas pessoas ali, né, de pouca idade também, mais novas, pegaram pedras para lançar sobre aquela mulher. Por quê? Porque foi exatamente como eles falaram para Jesus. Na lei de Moisés está escrito que quem comete esse pecado, né, pego no ato do adultério, deve ser apedrejado. Mas tu, o que dizes? Olha só, naquele momento eles estavam prontos para apedrejar aquela mulher até a morte. E hoje não é diferente do que muitos que se dizem crentes estão fazendo. Porque o mundo jaz no maligno e já basta o mundo para matar uma vida. O mundo já está matando as vidas. O mundo já está destroçando, já está humilhando, já está pisando, já está rejeitando, já está desprezando. E o que a palavra de Deus, o que o nosso Deus, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele é, o que a sua palavra nos revela é que Ele é amor, é que Ele é bom, é que Ele é misericordioso, Ele é justo, é um juiz justo, Ele é santo, Ele é puro. Mas a palavra do Senhor também diz que Ele é amor, que Ele é misericórdia. A ira dele dura um momento e o seu favor ele dura para toda a vida. Então, qual é a orientação do Senhor para nossas vidas mediante essa palavra? Qual é o conselho que o Senhor está nos dando para essa palavra? Nós, como cristãos, olha só o que a palavra do Senhor ela fala aqui, que o Senhor ele me trouxe aqui à memória agora, lá em 1 Coríntios. Se eu não estou enganado, é logo no primeiro capítulo. 1 Coríntios, no capítulo 1, fala bem assim, ó. Deixa eu ver só. Deixa eu dar só uma olhada para ver se é esse capítulo aqui. Se não for esse, eu acho que é outro. Eu acho que não é esse daqui não. Eu tô confundindo, mas deve ser outro. Aqui já é o começo, né? Então não é aqui não. Mas é uma palavra em relação a nós, para nós cristãos, sobre não é essa mesmo? Não. Realmente não é essa. Eu achava que era aqui. É porque eu não tô lembrando agora do capítulo e do versículo. Mas é uma palavra que fala em relação a o nosso peraí, calma.
Calma que tá bem aqui. Eu acho que agora eu lembrei. Eu acho que deve ser essa aqui. Deixa eu ver. Se não for essa daqui, então não é não. É lógico, né? Se não for é porque não é. Mas enfim, gente, é uma palavra que fala em relação a sermos. Aqui Paulo se referindo àqueles cristãos lá da época, em relação às dificuldades que eles sofreram, que eles passaram, e fala em relação aos maltratos que eles receberam e até mesmo a retirada, né, o confisco dos bens que eles tiveram, mas que eles não se apegaram a isso, né? Justamente pelo fato de saberem que eles tinham uma recompensa muito maior. E porque eu queria lembrar, gente, para poder ler para vocês. Eu queria achar aqui para poder ler, mas eu vou estar deixando aí na descrição para vocês estarem lendo, tá bom? Eu não tô achando aqui, mas eu vou estar deixando aí na descrição. Vou pesquisar depois e eu vou colocar. Mas então, para a gente concluir a mensagem de hoje, a palavra que o Senhor está nos dizendo para que a gente faça é exatamente aquilo que Jesus, quando vier em sua glória, ele vai nos julgar. A palavra aqui está nos dizendo, deixa eu voltar aqui para Hebreus 13. A palavra aqui está nos dizendo para que nós lembremos-nos dos que estão na prisão, como se, olha só, como se aprisionados com eles. Dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. E, de acordo com Mateus 25, os que estão na prisão, realmente estão na prisão. Os que estão sendo maltratados, realmente estão sendo maltratados. Mas aqui ainda diz mais. Aqui fala mais sobre a fome, fala sobre a sede, aqui fala sobre a necessidade das roupas, aqui fala sobre o ser estrangeiro e necessitar de um acolhimento, aqui fala sobre a enfermidade e ter a necessidade de uma cura. E isso tudo nós, igreja, podemos fazer em nome de Jesus, com a graça de Jesus, pelo poder e a força de Jesus. Tudo isso nós temos ao nosso lado, e o Senhor, ele conta com a gente, para a gente ser a mão dele nesse mundo. Exatamente como está lá em Atos, no capítulo 3. Eu vou até ler esse trechinho aqui das Escrituras, que é a oração. É o 3 ou é o 4? É o 4. Que é a oração que os discípulos fizeram, que fala bem assim, ó. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Então olha só, gente, o que a palavra do Senhor diz. Que a oração que eles fizeram, o pedido que fizeram, foi para que o Senhor os capacitasse, para que eles anunciassem a palavra corajosamente, e pediram também que o Senhor, ele estendesse a mão poderosa dele para que, através do poderoso nome de Jesus, curas, sinais e maravilhas, elas acontecessem. E é exatamente isso, gente, que acontece, porque Deus está com a sua mão estendida sobre a sua igreja, e pelo poder do nome de Jesus, que a sua igreja declara, que a sua igreja anuncia, que a sua igreja profetiza, sinais e maravilhas acontecem na vida dos que necessitam desse nome, e que esse nome chegue até a sua necessidade. E a principal das necessidades é a da vida espiritual. A vida espiritual, da liberdade que essa pessoa ela precisa ter. A libertação da escravidão,
do pecado, do diabo, deste mundo, da sua carne e a sua justificação, o perdão no sangue do Senhor e o poder que há no nome de Jesus. A palavra diz que é um poder que não tem nenhum limite, não tem nenhuma barreira que impeça, porque o nome de Jesus é um nome sobre todo nome. Então, quando esse nome ele é anunciado com fé, quando esse nome é invocado com fé, quando esse nome é profetizado com fé, quando nesse nome é declarada e é decretada uma ação do amor de Deus sobre a vida de alguém, essa ação ela é manifesta, ela é visível e nós vemos. E é exatamente o que diz aqui em Mateus 25, que pelo poder do nome de Jesus, pela graça do Senhor Jesus, pela capacitação do Senhor Jesus, nós podemos ser as mãos do Senhor aqui, nós podemos ser os pés do Senhor aqui e nós podemos ajudar alguém que tenha a necessidade de uma comida ou de beber alguma coisa para matar sua sede, de uma roupa que precise para cobrir seu corpo, e como diz aqui a palavra, nós podemos dar um acolhimento a uma pessoa que está necessitada, nós podemos fazer também, como diz aqui na palavra, visitar os que estão presos, nós podemos cuidar dos que estão enfermos, porque tudo nós podemos em Cristo que nos fortalece. Então que nós possamos entender a vontade de Deus para as nossas vidas, que não é somente uma consciência de saber, uma consciência do bem, né? Ou ter uma consciência do bem, porque a fé sem obras ela é morta. Então não basta apenas ter a consciência do bem. Eu tenho consciência do que é bom e eu sempre procuro fazer o bem. Mas não basta a gente ter apenas a consciência sem a gente não ter a atitude. É como aqueles crentes que conhecem a Bíblia, mas não pratica ela. Entende? Então, a vontade de Deus para a nossa vida é exatamente como o Senhor Jesus ele disse. Certa vez os fariseus começaram a condenar os discípulos porque eles estavam colhendo espigas num dia de sábado, né? E eles estavam fazendo isso porque eles estavam com fome. E aí chegaram para o Senhor e falaram assim: olha, os teus discípulos estão fazendo uma coisa que na nossa lei é proibida fazer nesse dia, fazer no dia de hoje. E aí Jesus vai e cita um trecho das Escrituras se referindo a Davi, ele cita um trecho das Escrituras se referindo aos sacerdotes, e aí o Senhor ele termina dizendo assim: vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho das Escrituras: misericórdia quero e não sacrifícios. Então olha só, o desejo do nosso Senhor é que nós sejamos misericordiosos, que sejamos bondosos, que sejamos amorosos, e não que nos apeguemos a uma liturgia ou a uma espécie de religiosidade, achando que nós estamos agradando a Deus, ou achando que nós estamos fazendo o que deveria ser feito. Porque na verdade, não somos nós que sabemos o que deve ser feito. Quem sabe o que deve ser feito, o que precisa ser feito, é Deus. E Ele deixou revelado na sua palavra e nos deu o seu Espírito Santo para guiar as nossas vidas. Não é o nosso eu que diz o que deve ser feito com relação à vontade de Deus. É Deus, porque a vontade é dele. Então, que nós possamos ser humildes para aceitar e não orgulhosos, porque a palavra do Senhor diz lá em Provérbios capítulo 11 que, eu vou até abrir aqui para poder ler essa parte com vocês, porque diz assim, Provérbios 2:11: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Então veja só, o orgulho vem, mas com ele chega a desgraça, porque é exatamente isso que o orgulho faz, que o orgulho gera, que o orgulho traz para nossas vidas. Nunca você vai ver em nenhum momento da vida um orgulhoso se dando bem, ou o orgulho na vida de alguém fazendo bem a ela. Pelo contrário, sempre causa o mal. Por quê? Porque o orgulho não é uma coisa boba, e sim uma coisa ruim. Mas a humildade não. A humildade porque aqui diz, mas a sabedoria está com os humildes.
E é exatamente como Tiago, ele fala aqui, ó. Eu vou até ler para vocês também. Quando diz aqui, deixa eu ver, Tiago, capítulo 3, versículo 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Então, aqui, Provérbios 11:2 diz, mas a sabedoria está com os humildes. E aqui, em Tiago 3, versículo 13, a palavra do Senhor nos diz que a humildade provém da sabedoria. Ou seja, se nós realmente temos, como diz aqui a palavra, né? Quem é sábio e entendido entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Então, que possamos entender que, primeiro, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, como está lá em Provérbios 1:7. E o final do versículo diz que os tolos, né, eles não querem aprender, eles ignoram o entendimento, né? E a gente sabe qual é o resultado dessa ignorância com relação ao entendimento. Porque, de acordo com Provérbios 10, lá no versículo 9, se eu não estou enganado, a palavra do Senhor fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é ter entendimento. Ou seja, a prática da bondade de Deus, a prática do amor de Deus, ele vem baseado na sabedoria de Deus. Mas essa sabedoria, ela não faz com que a gente se envaideça, ou se engrandeça, ou se exalte, ou se gabe, se orgulhe. Não, pelo contrário. Essa humildade, ela vem acompanhada de essa sabedoria, ela vem acompanhada de humildade. E essa humildade nos faz entender, nos faz reconhecer que não é nós que estamos fazendo. A humildade, ela faz com que a gente dê todo o crédito e toda a glória e dignidade a quem está fazendo por nós. Porque não somos nós que estamos fazendo, ou que estamos gerando ou produzindo. Não, é Deus. Então, porque é Deus que está fazendo, nós que estamos recebendo dessa sabedoria, que vem através da humildade, porque Deus está vendo em nós a humildade, Ele não está vendo um coração cheio de orgulho. Então, a nossa atitude é de dar a glória para Ele, e quando fizermos alguma ação ou alguém chegar e nos agradecer, a glória é para Deus. Nós temos que dizer para essa pessoa para que ela agradeça a Deus, porque foi Deus que nos mandou ali, porque foi Deus que nos deu e nos mandou entregar aquilo para ela, nos mandou fazer aquilo por ela. Porque na verdade, meus amados, é tudo o Senhor. Inclusive, se a gente for analisar aqui essa palavra, ela está nos dizendo assim, ó. O Senhor, ele fala bem assim: o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. O Senhor, ele está falando que a ajudar a alguma das pessoas, nós estamos ajudando a Ele. Mas quem é que pode ajudar a Deus? Quem é que pode dar alguma coisa para Deus? Você está entendendo? A gente não tem como dar, porque lá em Atos 17, a palavra vai nos falar que Deus não é servido por mãos humanas. Então, como é que o Senhor está falando aqui que eu estou a um dos seus menores, que eu faço, é a Ele que eu estou fazendo? Você está entendendo? Que não é nós que fazemos, porque não tem como ninguém dar nada para Deus ou fazer algo por Deus, mas Ele é que já nos convence, Ele é que já nos envolve, Ele é que já nos atrai com o seu amor leal para Ele mesmo, para que neste amor e nesta graça nós o sirvamos amando ao nosso próximo. Até porque Efésios capítulo 4 fala que Ele é o quê? Há um só Deus e Pai, que é por todos, em todos, sobre todos e em todos. Então olha só, eu vou até abrir aqui para acabar não citando errado, porque eu posso ter citado errado para vocês.
Então, eu gosto sempre de estar abrindo e lendo para ficar mais... Ó, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Porque Deus, ele não faz acepção de ninguém. Inclusive, a própria palavra, o próprio Senhor Jesus nos diz para que a gente ame aos nossos inimigos e ore por aqueles que nos perseguem. Então essa ação aqui do amor de Deus em Mateus 25, que o Senhor nos dá a cada dia a oportunidade para a gente praticar, ela não deve ser uma ação feita de escolha a dedos, né? Vou escolher fulano para fazer isso, mas outro fulano eu não faço. Não. Isso é você fazer acepção de pessoas. A palavra do Senhor, ela nos diz exatamente aqui em Hebreus. Deixa eu ver aqui. Hebreus capítulo 13, versículo... Não, o 13 não. É o 10. Versículo 10, capítulo 10, versículo 24. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. É o que a palavra do Senhor, ela diz aqui. E se eu não estou enganado, 13 também fala, né? Deixa eu ver se o 13 também diz. É o 13. Não. Mas é outro aqui também, é porque eu não estou lembrado agora. Mas é um que diz a respeito dos sacrifícios, para que a gente faça, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Eu não vou lembrar agora, mas o versículo diz assim: ajudem uns aos outros. Não, aqui eu acho que nessa versão diz ajudem, mas tem uma mais atual que diz façam o bem uns aos outros. Deixa eu ver, 13:16. Cadê? Aqui, ó. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. De tais sacrifícios Deus se agrada. Então, como eu falei, quando o Senhor Jesus, ele disse: vão e procurem saber, né, entender, misericórdia quero e não sacrifícios. Então, a misericórdia do Senhor, o amor do Senhor nessa prática de fazer esse bem, é o que Deus, ele quer para mim e para a sua vida, para que verdadeiramente a gente faça o bem de Deus, a obra de Deus. O que eu venho falando ao longo desses vídeos aqui, desde o primeiro, no segundo, terceiro e agora esse quarto, é sobre o bem de Deus, sobre aprendermos o bem de Deus e sobre fazermos o bem de Deus. A religião, ela acaba atrapalhando a verdade, confundindo as pessoas com relação à verdade de Deus para nossas vidas, em relação a colocarmos em prática esse bem de Deus, confundindo a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, que nós possamos entender que a vontade de Deus, do bem de Deus, que nós façamos, é exatamente como está escrito e não como nós achamos, ou como a doutrina e o ensinamento humano vem impor e colocar sobre nós. Amém? Eu espero que vocês possam ter entendido. E essa foi a mensagem de hoje, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Que a graça e a paz de Deus esteja com todos. Tchau!